Tudo bem, pessoal? Voltamos agora. Vamos trabalhar agora com a receita de contribuições. Esse aqui vai ser a nossa ênfase agora. Então, a receita de contribuições, ela pode ser dividida da seguinte forma. Você vai ter as contribuições sociais. Você vai ter as contribuições de intervenção no domínio econômico. Você vai ter a contribuições profissionais. E você vai ter a contribuição de iluminação pública. Contribuição de iluminação pública. Então, são 4 contribuições oficiais. 4. Contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuições profissionais e contribuição de iluminação pública. O que a gente precisa saber? Quem pode instituir isso aí? Então, vamos lá. Primeiro, vamos dizer quem pode instituir o quê e quais seriam os exemplos. Então, contribuições sociais pode ser instituída pela União, pelos estados e pelos municípios. União, estados e municípios. A contribuição de intervenção no domínio econômico, apenas pela União. Contribuições profissionais, apenas pela União. E iluminação pública, apenas pelos municípios. Então, primeiro, competências. As competências são essas aqui. Agora, quais são os exemplos, professor, que eu preciso saber de contribuições sociais? E o que é mais importante eu saber de contribuições sociais? Olha que eu vou te dar agora uma dica feroz. Dica feroz agora. As contribuições sociais, em regra, servem para custear as despesas do orçamento da Seguridade Social, que são despesas com saúde, previdência e assistência social. Então, vamos dar um exemplo aqui agora. Contribuições sociais. E aqui o destino. Certo? Então, qual o destino das contribuições sociais? Então, o destino, como eu falei, em regra, orçamento da Seguridade. Então, é saúde, previdência e assistência. Agora, de onde vem esse dinheiro? Ou seja, quais são os tipos de receitas, de contribuições sociais para pagar isso aqui? Ou seja, aqui é o recurso e aqui é o destino. Ou seja, de onde vai vir esse dinheiro? Então, quais são as principais contribuições sociais que você precisa saber para a prova? Então, contribuições previdenciárias, seria a primeira. Contribuições previdenciárias. Segundo exemplo de contribuição seria contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP e receita do concurso de prognósticos. Receita do concurso de prognósticos. Então, vamos lá. As contribuições sociais que você deve saber para uma prova de concurso.
Contribuições previdenciárias. Lembre-se, a contribuição previdenciária ela só pode ser gasta com despesas previdenciárias. Contribuição previdenciária só pode ser gasta com despesa previdenciária. Contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, ela pode ser gasta com qualquer desses 3 tipos de despesa. COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, pode ser gasto com qualquer desses 3 tipos aqui. Receita do PIS/PASEP, pode ser gasto com esses 3 tipos aqui. Receita de concurso de prognósticos, pode ser gasto com esses 3 tipos. O que mais chama a atenção aqui é concurso de prognósticos, porque não tem o nome contribuição no meio, mas isso é uma contribuição social. Como é que funciona a receita de concurso de prognósticos? Quando ocorre os sorteios na Mega Sena, da Quina, e alguém ganha o prêmio, parte desse prêmio é destinado para a Seguridade Social. É assim que funciona. Tá bom? Agora, no início da minha explicação, eu falei assim, quase todas as receitas de contribuições sociais devem constar no orçamento da Seguridade. Porque isso aqui, pessoal, se a gente olhar bem, ó, isso aqui é o orçamento da Seguridade Social. Ou seja, aqui estão os recursos e aqui estão as despesas. Orçamento da Seguridade Social. Então, o que é que acontece? Por que eu falei que, em regra, quase todas as contribuições sociais vão para cá? Porque só existe, olha o que eu vou falar agora, só existe uma contribuição social que não vai para a saúde, previdência e assistência. A única contribuição social que não vai para esses 3 tipos de despesa é a contribuição do salário educação. É a única. Porque educação não faz parte do orçamento da Seguridade Social. Educação faz parte do orçamento fiscal. Então, é isso que a gente precisa saber sobre contribuições sociais. Tá bom? Contribuição de intervenção do domínio econômico. A única que você precisa saber, que já caiu em prova, é interessante você saber, é a CID combustível. CID combustível. Ok? Então, o que significa CID combustível? Contribuição de intervenção no domínio econômico combustível. Então, quando você coloca gasolina, álcool, diesel no seu carro, no seu veículo, você vai pagar impostos. Dentre os diversos impostos que você paga, uma dessas contribuições, tributos, né? Porque contribuição não é imposto. Um desses tributos é a CID combustível, tá bom? Então, a pegadinha. Contribuições não são, e nem, na verdade nem são tributos, eu também não falei certo ainda. Contribuição são contribuições. Então, quando você coloca gasolina, álcool, diesel no seu veículo, você vai estar pagando um tipo de contribuição. Por quê? Contribuição, para fins de orçamento público, ó, não se confunde com receita tributária. Só para deixar claro, viu? Ó. Principal pegadinha de prova. A gente viu que dentro de receita tributária tem contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria são receitas tributárias, não são contribuições. CID combustível é contribuição, não é receita tributária. Então, ajuste aí o que eu acabei de dizer. Então, esse é o principal exemplo de intervenção. Agora, contribuição de intervenção no domínio econômico. Contribuições profissionais, ou seja, existe no arcabouço jurídico brasileiro as entidades de fiscalização profissional. Essas entidades de fiscalização profissional, elas são equiparadas a autarquias federais. E essas autarquias, elas têm o poder de multar e fiscalizar o exercício profissional de determinadas profissões que são regulamentadas. Quando isso ocorre, essas entidades, que são autarquias federais, exercem poder de polícia. Então, elas têm o direito de cobrar contribuições profissionais, inclusive aplicar multas, certo? Que devem ser pagas. Ou seja, isso aqui é uma receita pública, certo? É arrecadada por uma entidade pública, mas olha o que eu vou te falar agora. Essa receita pública, ela não está na lei orçamentária federal. Essa receita pública vai estar no orçamento das entidades de fiscalização profissional. Alguns podem dizer que isso seria uma exceção ao princípio da universalidade. Não vejo problema quanto a isso. O importante é que vocês saibam o seguinte: isso aqui não é uma receita extra-orçamentária. Isso aqui é uma receita orçamentária que não consta no orçamento da União. Porque isso é uma receita orçamentária das entidades de fiscalização profissional. Você viu no início dessa aula que, para ser receita extra-orçamentária, tem que entrar dinheiro,
E tem que ter alguma coisa a ver com dívida flutuante, restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos, calções, aro e papel moeda. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar de contribuições profissionais. E por último, a contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública, ela pode ser cobrada, ela está no âmbito municipal, também depende de lei, certo? E só pode ser instituída pelos municípios, como eu disse logo no começo da apresentação. Então, pessoal, com isso, você fica craque agora, com base no que eu acabei de dizer, em contribuições. Então, com isso, a gente mata aqui contribuições. Lembrando, contribuições, assim como os tributos, é de arrecadação obrigatória, coercitiva. Não tem esse historial, não quero pagar. Se você quer exercer determinada profissão, você vai ter que se sujeitar àquela entidade de fiscalização. Se você quiser colocar gasolina no seu carro, você vai ter que pagar um imposto, mesmo que você não queira. Se você trabalha e você está com regular na sua empresa, você vai ter que recolher a sua contribuição previdenciária do empregado e a empresa vai ter que recolher a contribuição patronal. Simples assim. Se no seu município instituir a CIP, contribuição de iluminação pública, mesmo que você não queira, você vai ter que pagar. Beleza, pessoal? Então vamos agora para o próximo item, receita patrimonial. Então, pessoal, na receita patrimonial, diferentemente da receita tributária de contribuições, ela é uma receita facultativa, ou seja, o Estado vai atuar como empresário. Então, olha a dica que eu vou te dar. Nessas três receitas aqui, principalmente essas que eu vou falar agora, ó, essas aqui, ó, principalmente essas, e a 3 também, desculpa. Nessas três aqui, ó, nessas 4, desculpa, o Estado atua como empresário. Ok? Agora vamos lá nessa bateria agora de receita patrimonial. O que é que eu posso dar de exemplo de receita patrimonial? Você precisa saber o seguinte. Qual o conceito de receita patrimonial? É a receita que é oferida por meio da exploração do patrimônio. Só que na prova e no manual técnico do orçamento se usa a palavra fruição. Fruição é usufruto, ou seja, eu vou usar o meu patrimônio para arrecadar recursos financeiros. Tem que ser financeiro. Então vamos a alguns exemplos mais tradicionais de prova. Então o primeiro exemplo, aluguéis. Seria a primeira. Um outro exemplo bom, que já caiu em várias provas, que é bom a gente saber também, seria concessões e permissões. Concessões e permissões. Permissões. Um outro exemplo, que também já caiu em prova, que é importante a gente saber, de receita patrimonial, seria royalties. Um outro exemplo que também já caiu em prova de receita patrimonial seria dividendos. Um outro exemplo que já caiu em prova também seria aplicações financeiras. Aplicações financeiras. Então, essas aqui, ó, esses cinco tipos de receita patrimônio, existem diversos outros, existem. Mas esses aqui já te dão a noção do que pode ser cobrado dentro de receita patrimonial. Então, aluguéis. Quando eu falo aluguéis é o seguinte, suponha que a União tem um imóvel que está desocupado, um bem dominial, certo? Que ele pode inclusive ser alienado ou alugado. E a União resolve alugar esse bem dominial. Ela vai oferir uma renda. Primeiro, ela vai obrigar alguém a alugar o imóvel dela? Não. Quem quiser que alugue o imóvel da União. E quem quiser alugar o imóvel com a União vai ter que se sujeitar ao contrato da União, que a União vai estabelecer com base
nas regras do Código de Direito Civil. Beleza. Então, aluguéis é isso aí. Além de aluguéis, você pode ter, por exemplo, laudêmios. Como eu já falei, laudêmios é uma arrecadação devida para quem está em terrenos de marinha. Então, isso aí. Concessões e permissões. Muita atenção nesse exemplo. Essas concessões e permissões, elas não se confundem com as concessões e permissões que ocorrem nos leilões e que é passado uma estrada, né, por meio de leilão para uma empresa, para um conglomerado empresarial, e esse conglomerado empresarial vai cobrar uma tarifa ou um preço público, certo? E depois vai ter que devolver a estrada, vai ter que já remodelar, reformar a estrada. Não tem nada a ver com isso. O melhor exemplo de concessão e permissão que se encaixa como uma receita patrimonial, grave o que eu vou falar, é importante. Lembrando que na prova cai concessão e permissão, seria TV, rádio e táxi. Seriam os 3 melhores exemplos, certo? Então, o que é que acontece? Concessões e permissões. Então, suponha que determinado empresário queira abrir um canal de TV. Ele vai ter que recolher determinados valores para quem regulamenta, no caso a União. Rádio, mesma coisa, e táxi, fica mais no âmbito do município, né? Então, o que é que acontece? A União ela vai autorizar, por meio de uma concessão ou permissão, o exercício daquela atividade, certo? Então, vai ter um retorno financeiro, isso é um tipo de receita patrimonial. Um outro exemplo que já caiu em muitas provas é royalties. Então, lembrando, vários municípios, certo? Por exemplo, vários estados e municípios, nós vamos citar os 2 maiores estados que têm receita de royalties, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são os 2 que têm o maior volume de receita de royalties, devido à exploração do petróleo, certo? Próximo à sua área costeira, né? Eles recebem, e onde estão os campos de exploração de petróleo, então esses estados recebem uma receita da Petrobras que varia de torno de 5%. Então 5% da exploração, do retorno financeiro auferido devido à exploração do petróleo, esse 5% é repartido entre os estados produtores, certo? Então, esses valores são distribuídos em royalties. Então, esses valores que são recebidos em royalties vão para os estados e municípios, beleza? Dividendos. Dividendos seria o seguinte, seria quando a União, por exemplo, adquirisse ações, fazer um investimento numa empresa, ou seja, a União compra ações e espera retornar, espera que, fruto dessa aplicação, venha dividendos. Ou a União, por exemplo, tem ações na Petrobras. A União, por exemplo, tem ações na Caixa Econômica Federal, no caso 100%. O que a Caixa Econômica tem de lucro, os dividendos que são distribuídos vêm para a União, abastecem um caixa da União. E aplicações financeiras. Aplicações financeiras seria quando a União pega recursos e investe na poupança. Esse retorno da poupança a gente não vai chamar de juros. A gente vai chamar de aplicação financeira. Você vai ver por que eu não vou chamar de juros, porque juros eu vou deixar para usar em outro momento. Então, a gente vai chamar isso aqui de retorno financeiro. Aplicações derivadas, né, retornos financeiros derivados de aplicações na poupança. Então, pessoal, é isso aqui que você precisa saber sobre receita patrimonial, beleza? Próximo. Então, patrimonial já foi. Agropecuária não tem nenhum segredo. Basta você ter uma noção básica do conceito. Nunca foi necessário explorar em prova receitas agropecuárias. Então, não tem o que inventar aqui. Não tem necessidade. Industriais, idem. Não tem nenhum problema. E aí chegamos na receita de serviço. A receita de serviço tem pegadinhas. Então, vamos apagar isso aqui, que é da receita patrimonial. E vamos desenvolver agora o raciocínio sobre a receita de serviços. O que é que a gente pode falar sobre a receita de serviços? A receita de serviços, certo? Ela se confunde com o preço público e tarifa, porque estão aqui dentro. Então, dentro de serviços, você vai ter preço público ou tarifa, são sinônimos, e você vai ter aqui os juros. Juros de empréstimos concedidos. Então, basicamente, essas são as duas principais receitas de serviço
que você deve ter contato. Então, preço público ou tarifa e juros de empréstimos concedidos. Então, preço público ou tarifa, ele não se sujeita às regras das taxas, certo? E outra, ele é facultativo. Então, vou dar um exemplo agora, que é, para fim de prova de orçamento, um preço público ou tarifa que tem um pouco a ver com concessão. Suponha que a União concedeu para determinado trecho de uma rodovia, concedeu esse trecho para um grupo empresarial para explorar. Como ele vai explorar? Ele vai revitalizar a rodovia e vai cobrar um pedágio, ok? Ele vai cobrar um pedágio. Esse pedágio é considerado preço público ou tarifa. Esse pedágio, para todos os efeitos, é uma receita pública lato sensu. Mas esse pedágio, essa receita pública lato sensu, não ingressa também na conta única do Tesouro. Então, nessa aula, só nessa aula, você já viu que, a rigor, mas isso não é cobrado em prova dessa forma, até hoje não foi, a rigor, você tem duas exceções que são receitas públicas lato sensu, mas que não estão no orçamento da União. A primeira que a gente viu agora há pouco foi quem? Faz receitas de contribuições profissionais. São receitas públicas, mas não fazem parte do orçamento da União. São receitas públicas orçamentárias, mas orçamentárias na visão da entidade de fiscalização profissional. Aqui é a mesma coisa, preço público ou tarifa. O preço público ou tarifa, nesse caso da rodovia, é uma receita pública lato sensu, porque aquela empresa ela está com o poder público delegado a ela para explorar aquele patrimônio público. Ela vai cobrar um pedágio. Aquele pedágio, lato sensu, é uma receita pública, por isso que ele está aqui. Ele está aqui dentro da classificação de receita de serviços. E você vai ter os juros de empréstimos concedidos, tá bom? Sobre empréstimos concedidos, eu vou fazer aqui rapidamente uma coisa muito importante. Preste atenção aqui, ó. Fase 1 e fase 2. Preste atenção nessa dica que eu vou te dar. Vou dar um pit stop aqui em relação a juros de empréstimos concedidos para você dominar isso de forma definitiva. Na fase 1, a União concede um empréstimo. Concede um empréstimo. Na fase 2, a União recebe o principal e recebe os juros. Recebe o principal e recebe os juros. Olha o que eu vou te falar agora. Na fase 1, isso aqui é uma despesa para a União, porque ela concedeu um empréstimo. Que tipo de despesa que a gente ainda vai estudar, mas eu já vou falar agora? Despesa de capital do tipo inversões financeiras. Na fase 2, quando o empréstimo é devolvido, isso aqui recebe o principal, isso aqui é considerado receita de capital e os juros é receita corrente. Só que isso aqui é receita corrente do tipo serviços. Isso aqui é receita de capital do tipo amortização de empréstimo. Ok? Então, só para deixar mais claro ainda, isso aqui tem a ver com 2.3, isso aqui tem a ver com 1.6. Espero que tenha ficado claro. Só para a gente já matar isso aqui, esse aqui foi o caso em que a União concedeu empréstimos numa primeira fase e depois teve um retorno financeiro. Para você já ficar logo craque, deixa eu fazer agora quando a União pega empréstimos. Então, quando a União pega empréstimos, no primeiro momento, vai ter operação de crédito. Na fase 1. Na fase 2, a União vai pagar juros e vai pagar empréstimos. Pagamento. E pagamento de empréstimos. O que acontece? Quando a União faz essa operação de crédito, que é uma receita, isso aqui vai receber o código 2.1, que está bem aqui, ó. Receita de capital, operação de crédito. Quando a União vai pagar, o pagamento de juros
é despesa corrente e o pagamento de empréstimo é despesa de capital. E se chama amortização da dívida. Perfeito? Amortização da dívida. Pronto, com isso, a gente já preparou o terreno. Para onde? Ó? Olha o que a gente já preparou. A gente já preparou o terreno para cá e para cá. O terreno já está pavimentado. Tá bom? Então, com isso, a gente mata aqui receita de serviços. Vamos falar agora sobre transferências correntes. Vou apagar, qualquer coisa você volta o vídeo e vê novamente. Vamos falar agora sobre transferências. Receita de transferências. Então, pessoal, a gente tem basicamente 2 tipos de transferências aqui que o ente pode receber. Alguns tipos de transferências. Então, vamos lá. Doações recebidas. Doações recebidas. Você tem transferências constitucionais. E você tem transferências voluntárias, que são recebidas mediante convênios ou contratos de repasse. Então, repetindo, a gente está falando agora sobre transferências. 1.7. O que é importante a gente saber aqui? Que você tem doações recebidas, você tem transferências constitucionais e tem transferências voluntárias. Tudo isso aqui é classificado como transferências correntes. Agora, o que eu vou te falar agora? Olha, preste atenção no que eu vou te falar. Já vamos adiantar. Como a gente já adiantou aqui um pouco, eu vou agora adiantar um pouco aqui de transferência de capital. Quais são os tipos de transferência de capital? Olha o que eu vou escrever aqui, presta muita atenção. Doações recebidas. Transferências constitucionais. Transferências voluntárias. Aí você vai dizer assim, professor, né? Você coçando assim a cabeça, aí, professor, tá a mesma coisa. Realmente tá a mesma coisa, tá de propósito. E aí, olha o que eu vou te falar agora. No começo dessa aula sobre receita corrente e receita de capital, eu fiz uma pergunta para você que está me assistindo. Qual foi a pergunta que eu fiz para você? A pergunta foi a seguinte: eu posso afirmar que o conceito de receita corrente são os recursos que são utilizados para pagar despesas correntes? Qual foi a minha resposta? Não. Eu posso afirmar que o conceito de receita de capital são os recursos que são usados para pagar despesas de capital? Qual foi a minha resposta? Não. A minha resposta agora é a seguinte: eu posso afirmar, preste atenção, eu posso afirmar que o conceito de transferências correntes é o recurso que eu recebi e que eu devo aplicar em despesa corrente? Resposta: sim. Eu posso afirmar que o conceito de transferência de capital é o recurso que eu recebi mediante transferência e que eu devo aplicar em despesa de capital? Sim. Em outras palavras, se você tiver, olha o que eu vou falar agora, se tiver uma doação, uma transferência constitucional, uma transferência voluntária e o destino desse recurso for despesa corrente, esse recurso que eu receber, eu vou classificar como transferência corrente. Então, isso aqui, ó, tem que ser gasto em despesa corrente. E isso aqui tem que ser gasto em despesa de capital. Ou seja, você vê que os instrumentos são os mesmos. O instrumento para receber uma transferência é o mesmo. É uma doação, é uma transferência constitucional, ou é um convênio ou contrato de repasse. O instrumento é o mesmo.
O que vai diferenciar se uma transferência é corrente ou capital é o destino. Muito bom. Com isso, a gente matou aqui transferências correntes e matamos aqui transferências de capital. Basicamente, aqui está faltando isso, né? Basicamente, aqui está faltando esse item e está faltando esse item, só que aqui tem um detalhezinho também que eu quero explorar. Beleza? Mas, ó, isso aqui já foi, isso aqui já morreu, isso aqui já morreu com as minhas explicações anteriores. Vamos falar agora de outras receitas correntes. Então, vamos lá. Outras receitas correntes. Então, o que é que acontece? Ó? Outras receitas correntes. Então, vamos colocar aqui exemplos. O exemplo principal hoje de outras receitas correntes, os principais que você tem que saber são esses três aqui, porque mudou. Com a nova classificação da receita, certo? Que criou o desdobramento da receita conforme as peculiaridades e o tipo, com essa nova classificação, essa resposta aqui, isso que eu vou escrever agora no quadro, mudou e vai afetar a sua análise nas questões. Então, olha o que eu vou falar agora. Exemplos. Então, você vai ter ressarcimento, restituições e alienação de bens apreendidos. Então, por exemplo, quando a União ganha uma ação porque alguém causou mal para um patrimônio público e a União conseguiu um ressarcimento, outras receitas correntes. Quando a União paga alguma coisa a mais para um servidor e descobre que, na verdade, ele não deveria ter recebido aquele valor e o valor é restituído. Restituição, entra dinheiro, outras receitas correntes. Quando a União pega bens, né, por exemplo, ela pegou uma propriedade que estava sendo utilizada para narcotráfico. Depois de destruir toda a plantação das drogas, aquela propriedade foi alienada. E fruto daquela alienação entrou um recurso. Esse dinheiro que entrou é considerado alienação de bens apreendidos, que é outra receita corrente. O que eu vou te falar agora é uma pegadinha, mas o que é que eu vou te dizer? Antes da alteração, a receita da dívida ativa estava aqui dentro. Antes da alteração que teve. Com a nova alteração, a receita da dívida ativa, em regra, ela vai acompanhar a respectiva origem. Então, vou dar um exemplo. Antigamente, a receita da dívida ativa tributária ficava dentro de outras receitas correntes. Ó, preste atenção no que eu estou te falando agora, isso é importantíssimo. Antes, a receita da dívida ativa e as multas da dívida ativa, de receita tributária, ficavam aqui em outras receitas correntes. As multas de receita tributária ficavam em outras receitas correntes. Agora, com a nova classificação, a classificação por tipo, que é o 8º dígito, que é o último nível, né? A multa pelo atraso no pagamento de tributos, o tributo, que é o principal, a dívida ativa do tributo e a multa em cima do tributo, em cima da dívida ativa, tudo isso fica dentro da receita tributária. Então, houve uma mudança. Várias questões que estão nos bancos de questões aí, certo? Elas devem ser reanalisadas e feitas sobre isso que eu estou te falando agora. Beleza? Aí vamos avançar. Vamos falar agora sobre a operação de crédito. A única coisa que a gente tem que saber de operação de crédito é isso aqui. Ó. Você vai ter operação de crédito contratuais. Você vai ter emissão de títulos do Tesouro. E você vai ter aqui empréstimos compulsórios. Então vamos lá. Operação de crédito contratuais, emissão de títulos e empréstimo compulsório. Então é muito importante o que eu vou falar, porque às vezes o aluno ele tem uma visão, às vezes anterior de direito tributário, ou mesmo não tem, mas acaba se deparando com isso aí pela rotina. Então olha o que eu vou te falar agora. Em direito tributário, lato sensu, você tem 5 tipos de tributos.
as receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Mas você não está fazendo uma prova de direito tributário. Você está fazendo uma prova de orçamento público, de contabilidade pública. Em orçamento público, em contabilidade pública, receita tributária são apenas impostos, taxas e contribuições de melhoria. Contribuições não se confundem com tributos, estão no mesmo nível. E empréstimos compulsórios são receitas de capital do tipo operação de crédito. Muito cuidado com isso aí. O que você pode mais saber sobre empréstimos compulsórios? Você tem dois tipos de... O empréstimo compulsório tem que ser criado por lei complementar. Deve ser criado por lei complementar. E o empréstimo compulsório pode ter duas finalidades. Duas finalidades. Guerra ou comoção interna. Desculpa, guerra ou calamidade pública. Calamidade. Guerra ou calamidade. Ou interesse nacional relevante. Então é isso. Empréstimos compulsórios são operações de crédito, são receitas de capital e outra. Quando o empréstimo compulsório é instituído, a pessoa é obrigada a pagar. Ele é coercitivo. Isso é importante porque eu vou usar isso depois. Nas outras classificações, os empréstimos compulsórios são, só para fechar aqui, coercitivos. Tá bom? Então, com isso a gente fecha aqui. Definitivamente agora a gente fecha. Operações de crédito, já foi. Alienação de bens. Alienação de bens, vamos apagar tudo aqui agora, porque já tem muita informação aqui nessa parte do quadro. Alienação de bens, o que é que você precisa saber? Que são alienação de bens móveis e imóveis. E dos estoques reguladores, isso é importante. Alienação de bens. Bens móveis. Bens imóveis. E estoques reguladores. Então, bens móveis, imóveis e estoques reguladores são alienação de bens. Qual é o cuidado que você tem que ter? Você acabou de aprender comigo que tem outras receitas correntes. Uma dessas outras receitas correntes, qual é? A alienação de bens apreendidos. Muito cuidado com isso. Isso já caiu em prova, por isso que eu estou falando. Amortização de empréstimo. A gente já viu que a receita de amortização de empréstimo, se você voltar na gravação aí, na aula, que você pode assistir várias vezes, você vai ver que eu fiz fase 1 e fase 2. Então, por que que hoje eu recebo uma receita de amortização de empréstimo? É porque no passado eu tive uma despesa de concessão de empréstimo. Tá bom? Então isso aqui também já... Aqui já está superado, aqui está superado e aqui está superado. E aqui está superado. E chegamos aqui no gran finale dessa parte da aula, que são outras receitas de capital. Dentre as outras receitas de capital, as principais que a gente vai trabalhar aqui são essas. Integralização de capital social. Integralização do capital social. Segundo, resultado do Banco Central, resultado do Bacen. Terceiro, que também já caiu em prova, remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional. Remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional. Então, olha o que eu vou te falar agora. Vamos aos exemplos. Integralização do capital social. Lembre-se, a União está recebendo recursos devido à integralização do capital social. Um exemplo plausível seria quando a União
elabora ou cria uma sociedade de economia mista, certo? Ela já criou toda a estrutura e ela já forneceu o capital. E aí as pessoas, os novos acionistas que vão comprar ações da empresa vão integralizar o capital que a União já tinha adiantado para a empresa. Nesse caso, vai ocorrer uma integralização do capital social e esse dinheiro vai entrar na conta única do Tesouro. Seria o primeiro exemplo. Resultado do Banco Central. Esse resultado do Banco Central não é algo trivial de se explicar, mas eu vou tentar falar da forma melhor possível. O Banco Central, ele faz operações, por exemplo, gerenciando as reservas internacionais. Então ele pode comprar moeda estrangeira, vender moeda estrangeira. Conforme ele faz essas operações com vantajosidade, ele consegue obter uma receita disso. Então, os recursos oferidos pelo Banco Central, em função da boa administração da reserva internacional, essa diferença, compõe o resultado do Banco Central. Esse resultado do Banco Central é considerado outras receitas de capital. E o terceiro e último, remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional. A remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional funciona da seguinte forma. A União ela pode pegar recursos e aplicar no mercado privado. A gente viu isso atrás. Ou seja, quando a União pega recursos e joga no banco privado, o nome disso aqui é receita patrimonial. Quando a União pega recursos e aplica na conta única, o nome disso aqui é outras receitas de capital. Então, recapitulando, porque tem uma pegadinha por trás disso aí, ó. Quando a União pega recursos dela e faz investimentos, aplicações financeiras no mercado, a gente viu que aplicações financeiras é receita corrente do tipo patrimonial. Está aqui. Só que a União, certo? Ela permite que autarquias, fundações públicas e até as empresas públicas federais possam fazer aplicações na conta única. Essa aplicação na conta única gera um retorno. Esse retorno da aplicação feita na conta única é chamado remuneração das disponibilidades do Tesouro. Só que isso não é considerado a receita patrimonial, isso é considerado outras receitas de capital. Beleza, pessoal? Vamos voltar agora aqui para os slides, ver se a gente passou alguma coisa que seria muito importante. E aí, se eu tiver passado, eu dou uma explicada aqui no próprio slide mesmo. Então, vamos lá. Então, recapitulando. A gente viu que a nova classificação da natureza, né, é categoria econômica, origem, espécie, desdobramento para identificação de peculiaridades e o tipo. Aqui a gente viu que tem receitas correntes de capital, aumenta a disponibilidade financeira, efeito positivo, aumenta a disponibilidade financeira, não provoca um efeito sobre o patrimônio líquido. A gente viu os exemplos de receita intra-orçamentária, está aqui, ó. Você usa o código 7, no caso, se for uma receita intra-orçamentária corrente. O segundo nível, ele detalha a categoria econômica e identifica a precedência das receitas. O terceiro nível permite qualificar com maior detalhe o fato gerador. Aqui estão os exemplos que a gente viu, todos, sem exceção, seguindo inclusive a classificação. Lembra, não existe o código 8, não existe. Agora o conceito de receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os tipos de contribuições sociais, domínio econômico, profissionais ou econômicas. Aqui o tipo de imposto não tem contraprestação direta. Taxas, exercício do poder regular de polícia, ou utilização efetiva ou potencial. Então você tem taxa de fiscalização e taxa de serviço. Contribuição de melhoria, valorização imobiliária decorrente de obras públicas. Aqui tem os 4 tipos de contribuições. Eu falei que as profissionais é da União, a do domínio econômico é da União, as sociais, União, Estados e Municípios, iluminação pública, município e Distrito Federal. Receitas patrimoniais, a gente tem aqui, por exemplo, cadê? Concessões, permissões, royalties, caiu muito em prova, laudêmios, que é um tipo de aluguel em terrenos de marinha. Tá bom?
Agropecuárias, eu falei que você não precisa se preocupar, é só ler esse conceito aqui bem simples, é exploração dos recursos naturais, tranquilo. Receita industrial, atividades industriais exercidas pelo ente público, tais como extração e o beneficiamento de matérias-primas, produção, comercialização de bens. Receita de serviço, ó, o principal aqui, ó, juros, preço público, também chamado de tarifa. Transferências correntes, eu falei, convênios e pessoas, certo? Outras receitas correntes, indenizações, restituições, ressarcimentos. Operação de crédito, títulos públicos, contratação de empréstimos e empréstimos compulsórios. Alienação de bens móveis ou imóveis. Amortização de empréstimo, eu já falei. Transferência de capital, é igualzinho, é próximo da transferência corrente. Qual é a diferença? Dá um close aqui em mim que é importante isso. Qual é a diferença de transferência corrente para capital? É que na transferência corrente, o recurso que eu recebo, eu tenho que aplicar em despesa corrente. Na transferência de capital, o recurso que eu recebo, eu tenho que aplicar em despesa de capital. Ou seja, se alguém doa um dinheiro, você só vai saber se isso é transferência corrente ou capital se essa pessoa disser onde o dinheiro tem que ser aplicado ou no momento em que você decide onde esse dinheiro vai ser aplicado. Aí você vai classificar como transferência corrente ou transferência de capital. Beleza? Baseado no destino. Em outras receitas de capital, temos aqui resultado do Banco Central, remuneração das disponibilidades do Tesouro, integralização do capital social. E aqui, para a gente fechar essa parte da aula, certo? Antes da gente ir aqui para o próximo... Ah, não, tem mais duas coisinhas aqui. Antes da gente ir para o quarto nível, alguns peguinhas de prova. Alienação de bens apreendidos, receita corrente outras. Dividendos e taxa de ocupação de imóveis, receita patrimonial, mesmo tendo o nome taxa antes. Juros de empréstimos concedidos, serviços. Títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional e empréstimos compulsórios, operação de crédito. Alienação de estoques reguladores, alienação de bens. Integralização do capital social, resultado do Banco Central e remuneração das disponibilidades do Tesouro. Tudo isso aqui é outras receitas de capital. E para fechar, não devem ser reconhecidos como receita orçamentária os recursos oriundos de superávit financeiro e cancelamento de despesas inscritas em registro a pagar. Isso aqui a gente explora em outras aulas com mais cuidado. Mas hoje é só saber que isso aqui não é receita orçamentária. Tá bom, pessoal? Então, com isso aqui a gente encerra esse bloco. No próximo bloco, a gente ainda continua falando sobre a classificação quanto à natureza, mas agora a gente vai focar no... A gente viu o primeiro nível, que é categoria econômica. Vimos o segundo e terceiro nível, que é origem e espécie. Lembrando, em espécie, a gente só precisa saber os exemplos de espécies que estão dentro de origem. A gente não precisa saber o código das espécies. E agora a gente vai falar um pouco sobre o quarto e o quinto nível, mas não agora, no próximo bloco. É isso daí, fiquem com Deus. Até a próxima gravação, até a próxima aula. Até daqui a pouco. Valeu.